irmãs em Cristo. Obrigado por ver este vídeo. Quero falar com vocês sobre coisas muito importantes e surpreendentes. Quero falar sobre os ataques jesuítas na China. Esta é uma batalha que temos que lutar, mas, de acordo com a Bíblia, é a batalha do Senhor. A informação que vou lhe passar talvez o surpreenda. Tenho trabalhado como ministro do Evangelho nos últimos 36 anos. Pode parecer muito tempo, mas nunca vi nada como isto em toda a minha vida. O inimigo da verdade é real. Isto é importante e ele tenta nos prejudicar. Precisamos despertar, orar e trabalhar para o Senhor seriamente. Por isto, Deus nos chamou a pregar a mensagem dos 3 anjos para eles. Escutem isto, são os escritos da Sra. White, falando da obra jesuíta. Em todos os lugares, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando completar sua destruição. Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderosos de todos os defensores do papado. Separado de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições além das da própria ordem e nenhum dever a não ser o de estender o seu império. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar sem desfalecer o sofrimento pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de desfraldar a bandeira da verdade em face do instrumento de tortura, do calabouço e da fogueira. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum, por mais difícil, para assumir. Voltados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para justificar a subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Vocês podem imaginar, esta tem sido a obra de Satanás. E lhes direi que isto é exatamente o que está acontecendo na China agora. É o ataque jesuíta na China que é real. O que está acontecendo? Eu explicarei. Os jesuítas chineses estão agora se dando a conhecer aqui. Eles têm muito poder na China e ligação com os líderes do governo. Eles imprimem e publicam livros, inclusive do Espírito de Profecia. Vocês podem imaginar isto? Uma porcentagem de adventistas chineses ricos investem dinheiro para publicar e imprimir livros do Espírito de Profecias, como este. Tem capas duras. Este é a contracapa. Impressões excelentes. Este é Atos dos Apóstolos. E mostrarei mais algo. Este é o grande conflito de Ellen G. White. Este é o original do Espírito de Profecia. Muito bom. Este grupo jesuíta, unido com o governo chinês, obtiveram o número legal ISBN. Sabe o que significa? É o número que permite imprimir legalmente livros aqui na China.
Tentamos obtê-los já faz muito tempo, mas não conseguimos. Temos alguns números de Hong Kong, mas do interior do país. Tem um número legal ISBN para publicar grandes quantidades de livros do espírito de profecias falsos. Deixa eu lhe mostrar. São os mesmos livros. Colocam Ellen G. White. Ellen G. White. A mesma contracapa. Este é Profetas e Reis. Os conteúdos, o índice, exatamente os mesmos, mas inseriram palavras e frases falsas dos jesuítas. Ensinos católicos nestes livros, palavras diabólicas. Vocês podem imaginar o que fizeram com este tipo de coisa? Este é o desejado de todas as nações, falso. Exatamente a mesma capa de Ellen G. White e a mesma contracapa. O mesmo índice de conteúdos. Dentro inseriram ensinos jesuítas católicos romanos. Vocês podem imaginar, estão em todas as livrarias, inclusive nas livrarias nacionais. Estão vendendo estes livros nas livrarias. Tem permissão e número ISBN do governo. Este é Atos dos Apóstolos, falsificado. Em suas páginas inseriram pensamentos e ensinos católicos. As pessoas não reconhecerão e não entenderão a verdade. Este é o grande conflito, falsificado. Deixe-me explicar algumas coisas que colocaram nos livros. Primeiro, em Patriarcas e Profetas, no capítulo 3, isto é o que eles colocaram. Deus terminou a criação em 6 dias e depois descansou. Portanto, o domingo sabático tornou-se o dia de descanso para a humanidade. Vocês podem imaginar? Escrevem aqui que o domingo é o 7º dia, o sabá. Diz, portanto, o domingo sabático tornou-se o dia de descanso para a humanidade. Deixe-me mostrar-lhes mais. No capítulo 5 do mesmo livro, escrevem sobre o conceito do pecado original. Quando o pecado entrou no jardim do Éden, o ser humano tornou-se um corpo e passou a ter uma identidade. Precisava ser redimido diariamente por toda a eternidade. O que quer dizer com isto? Necessitava ser redimido eternamente, diariamente. Isto está unido ao conceito do pecado original, que diz que o pecado veio para o nosso corpo e está em nós, e não podemos fazer nada. Este conceito do pecado original é um conceito de Agostinho, e está aqui. É um perigo. Deixe-me mostrar-lhe alguns enganos no livro Grande Conflito. Na página 70 diz assim, algo muito diabólico. Diz que o pai de Martinho Lutero era mau, uma pessoa incompreensível. Tinha fama de ser rude, malvado, absurdamente. Alguns criam que Lutero nasceu deste malvado e de uma mulher má. Além disso, na página 73 do livro Grande Conflito chinês, diz que Lutero se apaixonou por uma mulher e se casou com ela. Sendo sacerdote, se casou com ela e começou a obra da reforma. Começou a rebelar-se contra a igreja de Deus, diz aqui, certo? Na página 203 diz que enquanto a reforma se fortalecia, o catolicismo romano fundou um grande grupo chamado jesuítas. Eram
foram excelentes no evangelismo. Então, diz que enquanto a reforma se expandia por outros países para falar e ensinar sobre Jesus e a Bíblia, não se compararam com o trabalho que faziam os maravilhosos jesuítas. Aqueles que leiam isto, especialmente os que vivem na China, não entenderão realmente a história nem a verdade. Sobre o Apocalipse, diz que é um livro místico que tem características proféticas e diz que realmente não pode ser entendido. Duas coisas mais. Na página 219, no livro Grande Conflito, em chinês, diz que no tempo do milênio, as almas dos justos voarão por todo o universo com Jesus Cristo. Almas voando durante o milênio? Que interessante. Na página 249 diz que é impossível que a tradução da Bíblia seja usada interdenominacionalmente. Desta maneira desacreditam nossa confiança na leitura e no estudo da Bíblia. Como lhes disse, é repugnante, não sei o que dizer. O problema aqui na China é deste tamanho. E amigo, lhes direi que precisamos de ajuda. Que tipo de ajuda? Necessitamos do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do grande exército celestial. Igual quando Jeová ajudou o exército de Josafá e começaram a cantar quando estavam diante de seus inimigos, diante de uma grande multidão, e começaram a cantar e a louvar. Isto é o que exatamente precisamos fazer, e isso é o que estamos fazendo. Oramos por estes todos os dias. O meu coração está com eles todos os dias, com aqueles fiéis obreiros que fazem o evangelismo, trabalhando dia e noite fielmente. Meu coração está com eles e oro por eles cada dia como se fossem meus filhos. Por conta desta perseguição, pelo menos 15 membros foram encarcerados. Saíram um a um e agora ainda restam 4 na prisão. E peço que orem por eles.